Imagine acampar durante uma montanha isolada no inverno russo, quando de repente, no meio da noite, algo acontece. Você corta sua própria barraca por dentro e foge descalço para a neve, enfrentando ali temperaturas de 30 graus negativos. Meses depois, as equipes de resgate encontram seu corpo ali, congelado a quilômetros de distância. Mas isso não é o mais estranho. Algumas vítimas apresentam fraturas tão violentas que foram comparadas a acidentes automobilísticos. Uma delas foi encontrada sem a língua, outra sem os olhos, e até hoje ninguém sabe exatamente aquilo que aconteceu. Essa é a história do incidente do Passo de Dyatlov, janeiro de 1959. 9 jovens experientes em montanhismo partem para uma expedição nos Montes Urais, na então União Soviética. O grupo era liderado por Igor Dyatlov, estudante de engenharia de 23 anos. Todos possuíam experiência em sobrevivência e escaladas em ambientes extremos. O objetivo parecia simples: atravessar uma região montanhosa remota e retornar após algumas semanas. Nada indicava que aquela viagem entraria para a história. No fim de janeiro, o grupo inicia a subida em direção à montanha Kolat-Syavki. Eu acho que é assim que fala. O nome, vindo da língua dos povos Mansi, significa algo próximo de Montanha da Morte. Embora pareça um presságio assustador, a dominação provavelmente se referiria apenas à ausência de caça na região. Em 31 de janeiro, os viajantes eles escrevem nos seus diários, registram fotografias, e tudo parece estar até o momento indo bem. Esses seriam os últimos registros conhecidos. Quando o grupo não retorna na data prevista, familiares começam a ficar preocupados. Inicialmente, as autoridades acreditam que houve apenas um atraso, mas os dias passam, nenhum sinal dos estudantes. Equipes de busca são mobilizadas. O que encontraria mudaria completamente o resto. Em 26 de fevereiro de 1959, os socorristas localizam as barracas. Elas estavam parcialmente cobertas pela neve, mas algo chamou imediatamente a atenção. A barraca havia sido rasgada por dentro, como se os ocupantes estivessem tentando escapar desesperadamente. Lá dentro estavam roupas, botas, equipamentos e suprimentos. Tudo havia sido abandonado. Se eles saíram voluntariamente, por que eles deixariam para trás os itens que salvariam a sua vida do extremo frio? Pegadas encontradas na neve conduziram até uma floresta próxima. Ali foram encontrados os corpos de 2 estudantes. Estavam descalços, vestiam apenas roupas leves. Próximo deles havia restos de uma fogueira improvisada. Parecia que tentaram sobreviver após abandonar o acampamento. Pouco depois, outros 3 corpos foram encontrados entre a floresta e a barraca. Entre eles estava Igor Dyatlov. A posição dos corpos sugeria que tentavam retomar o acampamento, mas nunca conseguiram. Os 4 membros restantes eles foram apenas encontrados meses depois, após o derretimento da neve. E foi então que o caso se tornou ainda mais curioso. Essas vítimas apresentavam ferimentos extremamente incomuns, costelas quebradas, uma fratura severa no crânio, e segundo os investigadores da época, esses sinais, esses hematomas seriam apenas consequência de um impacto muito forte, de uma carga muito forte de impacto. Mas não haviam sinais extremos compatíveis com tamanha violência. Uma das vítimas foram encontradas sem língua, outras apresentavam ausência de parte de seus olhos, e esses detalhes alimentaram inúmeras teorias ao longo das décadas que se passaram. Uma das primeiras hipóteses sugeriu um ataque dos indígenas Mansi, mas não haviam sinais de luta. Além disso, os próprios Mansi auxiliaram nas buscas, então a teoria foi descartada. Alguns acreditam que o grupo presenciou testes militares soviéticos. Relatos de luzes estranhas no céu foram citados como possível evidência, mas nenhuma prova definitiva surgiu. Outra hipótese aponta para um animal selvagem, porém não foram encontrados rastros compatíveis. Além disso, isso não explicaria todos os ferimentos. E com o passar dos anos surgiram outras teorias como a presença do pé grande ou de outras criaturas misteriosas. Hoje, muitos pesquisadores acreditam que a explicação pode estar em fenômenos naturais. Entre as hipóteses mais aceitas está uma pequena avalanche. E em 2019, as autoridades russas abriram novamente a investigação. E após novos estudos, concluíram que uma avalanche seria a causa mais provável de toda essa tragédia. E pesquisas posteriores, utilizando modelos computadorizados, também apontaram para a mesma direção de uma possível avalanche. Mas mesmo assim, muitos especialistas e entusiastas continuam se preocupando e sempre com uma pulga atrás da orelha com todos esses detalhes que não se encaixam de certa forma e que não fazem sentido entre si. Principalmente o comportamento do grupo e a sequência exata de acontecimentos que ocorreram ao longo daquela noite. Mais de 6 décadas se passaram. Sabemos quem morreu, sabemos onde morreram, mas ainda nos restam dúvidas sobre os momentos finais daqueles 9 jovens. O que os levou a abandonar a barraca no meio da noite?
O que causou o pânico? Por que alguns dos corpos apresentaram ferimentos tão incomuns? Talvez a explicação seja apenas um conjunto de fenômenos naturais extremos. Ou talvez exista alguma peça faltando nesse quebra-cabeça. Mas uma coisa é certa: o incidente do Passo de Dyatlov continua sendo um dos maiores mistérios da era moderna. E você, acredita na explicação oficial da avalanche? Ou acha que tem alguma coisa nas entrelinhas que nós ainda não descobrimos? Deixa aqui nos comentários.